E é que as pessoas geralmente falam assim, pô, mas as catacumbas elas não refutam o nicolismo cristão? Primeiro, quem disse que as catacumbas elas foram decoradas no mesmo ano que elas começaram a ser construídas? As catacumbas, a gente tem, inclusive, quando você vai estudar a história do papado durante a controvérsia iconoclasta, você tem papas que falam assim, não, manda quebrar as catacumbas que a gente quer ampliação do complexo. Você teve papa do século IX que foi enterrado nas catacumbas. Então, Ingrid falou, não, manda pintar isso, manda pintar aquilo. Se você chegar para um idiota e falar, olha, isso aqui, não conta para ele que é um papa do século IX, dá isso aqui para mim. Aí o cara perguntar, pô, quando é que essa catacumba começou a ser construída? Ah, no século II. Ah, então no século II. Não, não é. Então, as catacumbas elas seguem essa regra do consenso acadêmico de que a arte delas é tardia. Então, você tem catacumba do século II, que a arte não é do século II. Você tem, inclusive, Sim, claro. as catacumbas de Priscila, cara. Ela tem coisa a foto mais famosa, que é assim, a catacumba de Priscila. Aí você tem um altar com um shirô, você tem meio que um totem com uma imagem dentro. A imagem é claramente barroca. É claramente barroca. Não, e outra, né? Se fosse para levantar questões, é a mesma coisa. Primeiro, a imagem não necessariamente é do período da catacumba. Não significa que a imagem, supondo que fosse, não significa que a imagem era utilizada para culto, como é utilizada hoje, que se defende. E terceiro, não significa que a comunidade que fez e utilizava aquela imagem era ortodoxa, né? Sim. Aí tem essa questão. Mas a catacumba essa foto especificamente, eu tenho um artigo acadêmico que ele diz o seguinte: os afrescos da parede eles são de 1450. A estátua de alabastro é de 1600. E aí você tem um monte de idiota na internet falando assim, pô, o bagulho é a igreja... Olha só, um altar das catacumbas. E, para quem não sabe, ninguém fazia culto nas catacumbas. Ninguém. Isso é um fetiche moderno. E ninguém morava nas catacumbas também. Tipo, é escuro. As primeiras... Inclusive, uma coisa que eu acho curiosa é que a gente tem Jerônimo e, se não me engano, é Aurélio Prudêncio, falando, o Jerônimo no 4 e Aurélio Prudêncio no 5, falando sobre as catacumbas, e nenhum deles fala que tinha imagem nela. Inclusive, Prudêncio, ele descreve as catacumbas, mas nunca se fala de imagem. Inclusive, o Jerônimo, ele traduziu a carta de Epifânio, que a gente falou mais cedo. Que carta é essa? É aquela que eu falei da destruição de fontes. Epifânio, ele foi o mais militante dos apologistas pós-introdução de imagens a fazer. Porque acontece, o grande problema do cristianismo, que as pessoas tinham muito medo na época, era você ir para o inferno, porque você foi anatemizado por começar uma briga. Então as pessoas tinham um cagaço de, pô, não sei se eu condeno isso daí, senão eu vou ser anatemizado. O vídeo fez isso, o vídeo não foi, nem o vídeo, nem vigilância foram anatemizados na época dele, mas lá na Idade Média considerava eles como hereges. Então existia um medo de você provocar brigas na igreja. Mas Epifânio, ele fala na carta que a gente tinha ela originalmente em grego, os iconoclastas eles citaram ela para provar que os pais da igreja eram contra imagens. Aí quando os iconoclastas chegaram no poder, falou, pô, beleza, destrói tudo. E a gente não tem mais essas cartas. Mas o que acontece? Epifânio mandou essa carta para Jerônimo, no século IV. E aí Jerônimo ele pegou a carta grega e fez uma tradução latina. Então a gente tem a carta completa hoje em latim. E como a controvérsia iconoclasta ela foi no Oriente, as fontes que eles destruíram todas as fontes do Oriente, mas no Ocidente tinha Jerônimo. E aí, por causa disso, a gente conseguiu chegar até a reforma com essas fontes. Como é que é essa carta? O Epifânio ele tá falando de uma controvérsia lá sobre origenista. Aí ele chegou no último parágrafo e fala assim: pô, então, pro arcebispo de Jerusalém, que depois seria o patriarca. Eu estava em Jerusalém, eu fui passar numa igreja lá na zona rural, e eu entrei na igreja para orar e eu vi uma imagem de uma pessoa. Eu não sabia se era uma imagem de Cristo, se era de um santo ou de alguma outra coisa, porque eu fiquei tão revoltado que assim que eu vi ela, eu peguei e rasguei. E aí é a carta 51 de Jerônimo. E aí, cara, quando Epifânio faz isso, os líderes da igreja vão reclamar. Só que eles reclamam não porque o que Epifânio estava fazendo era teologicamente errado, era uma heresia, mas porque ele tinha causado um prejuízo material à igreja. Aqui é a citação. Sim. Eu encontrei um véu suspenso nas portas dessa mesma igreja, o qual estava colorido e pintado.
ele tinha uma imagem. A imagem de Cristo pode ser ou de algum santo. Eu não me recordo mais quem ela representava, pois eu tendo visto este sacrilégio, que numa igreja de Cristo, contra a autoridade das Escrituras, a imagem de um homem estava suspensa, lá seria aquele véu. Então, veja bem, inclusive ele diz contra a autoridade das Escrituras, não é nem contra as Escrituras da tradição, é contra as Escrituras. E aí ele fala assim para o arcebispo: o homem de tua retidão devia ser cuidadoso em suprimir uma ocasião de ofensa, indigna da igreja de Cristo e dos cristãos que estão confiados ao teu cargo. E ele fala, ele chegou e deu esporro nos presbíteros locais, e o presbítero falou: então, você vai ter que pagar uma cortina nova. Ele diz que ele, não, vou comprar uma cortina lá do Chipre e vou trazer para vocês. Mas para você ver que, tipo assim, na viagem inteira dele até Jerusalém, a única igreja que ele fez, que ele encontrou uma imagem foi aquela, em 380, e ele destrói a imagem e a galera da igreja... O próprio teor mostra que não era comum, né, pelo espanto, né? Não, isso, não era comum.